Existe uma contradição que define a experiência humana e que raramente é percebida com clareza. Essa contradição não está nas circunstâncias externas, mas na forma como a consciência se relaciona consigo mesma. Muitos seres caminham pela vida esperando que algo aconteça, pedindo permissão ao mundo, reagindo ao que aparece como se fossem apenas observadores passivos. Mas a verdade mais profunda revela algo completamente diferente. Cada consciência não é apenas testemunha da realidade, mas a própria fonte dela. O que impede essa verdade de ser vivida não é a falta de poder, mas a identificação com a limitação. Quando alguém age como criatura, esquece que é criador. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa contradição é explorada de forma revolucionária. Ele não apresenta essa verdade como filosofia abstrata, mas como lei operante em cada instante da existência. A consciência é o único criador, e tudo que se manifesta no mundo externo é reflexo do estado interno assumido. Não há exceções a essa lei. Não há momentos em que ela deixa de funcionar. Quando alguém se vê como vítima das circunstâncias, ainda assim está criando, mas criando a partir da consciência de vítima. A pergunta não é se há poder criador, mas qual consciência está sendo assumida como real. Quantas vezes a sensação de impotência diante da vida já trouxe desespero? Quantas vezes parece que o mundo determina o que pode ou não acontecer? Essa experiência é universal, mas não é verdadeira. O que parece ser determinação externa é sempre projeção interna. A realidade responde ao estado de consciência como um espelho responde à imagem colocada diante dele. Não há julgamento nesse processo, não há punição ou recompensa. Há apenas correspondência exata. O estado interno se torna experiência externa com precisão matemática. Isso significa que a transformação da vida começa e termina na transformação da consciência. A maioria das pessoas passa a existência inteira buscando mudar as circunstâncias sem perceber que está olhando para o efeito e ignorando a causa. Tentam mudar o reflexo no espelho sem mudar a si mesmas. Pedem ao mundo que seja diferente, mas mantêm internamente o mesmo estado de falta, limitação e separação. Esse é o comportamento de quem age como criatura, esperando que forças externas concedam o que deseja. Mas o Criador não pede permissão, não espera condições favoráveis, não negocia com a realidade. O Criador assume o estado desejado internamente e permite que o mundo externo se reorganize para refletir essa nova consciência. Essa não é crença ingênua, é compreensão profunda de como a realidade funciona. E se a verdadeira liberdade não estivesse em mudar o mundo, mas em reconhecer o poder que já existe dentro de cada ser? E se tudo que parece impossível hoje fosse apenas reflexo de um estado interno que ainda não foi transformado? Essa inversão de perspectiva muda absolutamente tudo. Não se trata de desenvolver um poder que não existe, mas de reconhecer o poder que sempre esteve presente. A consciência nunca deixou de criar. O que muda é a direção consciente dessa criação. Quando alguém desperta para sua natureza de criador, para de reagir ao mundo e começa a moldá-lo a partir de dentro. Esse é o ensinamento mais radical e libertador que existe. A lei da Assunção, como Neville Goddard a chamava, não é teoria espiritual distante da experiência concreta. É o princípio fundamental que governa toda manifestação na realidade física. O que a consciência assume como verdadeiro sobre si mesma se torna experiência vivida, sem exceção. Essa assunção não precisa ser lógica, não precisa ser justificada por fatos externos. Ela simplesmente opera. Quando alguém assume internamente que é limitado, incapaz ou preso, o mundo externo confirma essa assunção com precisão absoluta. Não porque o mundo tem poder sobre a consciência, mas porque a consciência tem poder absoluto sobre a experiência do mundo. Imagine uma célula no corpo humano. Essa célula responde aos sinais químicos e elétricos que recebe, reorganizando sua função de acordo com a informação recebida. Bruce Lipton, em suas pesquisas sobre epigenética, demonstrou que o ambiente percebido pela célula determina a expressão genética. A célula não questiona o sinal, apenas responde. Da mesma forma, a realidade não questiona o estado de consciência, apenas o reflete. Quando alguém vive em estado constante de ansiedade e falta, cada célula do corpo e cada circunstância da vida respondem a esse sinal. Mas quando o estado interno muda para abundância e realização, todo o organismo e toda a experiência externa se reorganizam. Esse não é milagre, é mecânica da consciência. Onde está o poder que cria doenças, relacionamentos difíceis, falta de recursos e sensação de prisão? Está na mesma fonte que pode criar saúde, amor, abundância e liberdade. A consciência não cria apenas o que é desejado, ela cria o que é assumido como real. Essa é a diferença crucial. Muitos desejam transformação, mas assumem internamente que a transformação é impossível ou distante.
O desejo permanece na superfície, mas a assunção profunda continua sendo limitação. E a realidade sempre responde à assunção, nunca ao desejo vazio. Quantas vezes o que é profundamente desejado parece cada vez mais distante? Isso acontece quando o desejo contradiz a assunção interna de impossibilidade. A maioria das pessoas vive como criatura porque foi ensinada a viver assim. Desde cedo, aprende-se que o mundo é fixo, que as circunstâncias determinam o destino, que há limites intransponíveis dados por condições externas. Essa educação cria uma consciência de impotência, e a impotência se torna experiência vivida. Mas essa não é a verdade sobre a natureza humana. Essa é apenas uma crença coletiva repetida por gerações que também viveram como criaturas. O Criador, por outro lado, reconhece que não há nada fixo na realidade externa. Tudo é fluido, tudo é maleável, tudo responde ao estado interno. A solidez do mundo é ilusão criada pela rigidez da consciência que o observa. E se cada dificuldade vivida fosse apenas um convite para reconhecer o poder criador que foi esquecido? E se a frustração de não conseguir mudar as circunstâncias fosse o sinal de que o método usado está invertido? Neville Goddard ensinou que não se muda a realidade externa diretamente. Muda-se o estado interno, e a realidade externa segue automaticamente. Isso exige uma revolução completa na forma de pensar e viver. Exige que se abandone a postura de mendicância espiritual, em que se pede ao universo ou a forças externas que concedam o desejado. O Criador não pede, assume. Assume o estado do desejo realizado, sente-o como real, vive internamente a partir dele. E então o mundo se reorganiza para corresponder. Em João capítulo 10, versículo 34, há uma afirmação que desafia toda a compreensão limitada sobre a natureza humana. Nesse versículo, está escrito que todos são deuses. Não é metáfora distante, não é elogio poético. É declaração direta sobre a essência da consciência. Cada palavra dessa passagem carrega um peso que a maioria das interpretações religiosas diluiu ou ignorou. Quando se lê esse versículo através das lições que aprendi nas obras de Neville Goddard, seu significado literal e revolucionário se revela. Não se trata de blasfêmia, mas de reconhecimento da verdade fundamental. A consciência humana participa da mesma natureza criadora que organiza toda a existência. A palavra deuses nesse versículo não está ali por acidente. Ela indica capacidade criadora, poder de manifestação, autoridade sobre a experiência da realidade. Mas a grande tragédia é que essa verdade foi transformada em heresia por aqueles que preferem manter a humanidade na posição de criatura dependente. Quando alguém vive pedindo, suplicando, esperando que forças externas resolvam sua vida, está negando sua própria divindade. Está escolhendo a identidade de criatura, mesmo tendo a natureza de criador. Essa negação não é punida por nenhum Deus externo, mas gera automaticamente experiência de impotência, falta e sofrimento. A realidade simplesmente reflete a consciência que a observa. Quantas vezes a sensação de pequenez diante da vida trouxe dor profunda? Quantas vezes parece que há um abismo intransponível entre o que se deseja e o que se vive? Essa dor é real, mas sua causa é invisível. A causa não está nas circunstâncias externas, mas na identificação com a criatura em vez do Criador. Neville Goddard ensinou que a transformação não acontece através de esforço externo, mas através de mudança de identidade interna. Quando alguém reconhece sua natureza divina, sua capacidade criadora, seu poder de assumir estados e vê-los manifestados, tudo muda. Não porque o mundo se torna mais generoso, mas porque a consciência para de pedir permissão e começa a criar deliberadamente. Esse versículo bíblico não foi escrito para ser admirado, mas para ser vivido. Cada ser humano carrega em si a mesma força criadora que organiza galáxias, que faz células se reproduzirem, que transforma semente em árvore. Essa força não está localizada em algum lugar distante do universo. Ela está na consciência, aqui e agora. Quando alguém assume um estado interno de saúde, essa força reorganiza o corpo. Quando alguém assume um estado de abundância, essa força reorganiza as circunstâncias financeiras. Quando alguém assume um estado de amor, essa força atrai relacionamentos correspondentes. Isso não é pensamento positivo superficial, é compreensão profunda de que a consciência é a única substância da qual tudo é feito. Mas a revelação mais profunda está em perceber que essa divindade não precisa ser conquistada, desenvolvida ou merecida. Ela já está presente. O que precisa acontecer é o abandono da falsa identidade de criatura. Precisa haver uma morte simbólica da crença de que há limitações verdadeiras, de que há impossibilidades reais, de que há forças externas mais poderosas que a consciência interna. Quando essa falsa identidade morre, o Criador desperta.
E então a vida para de ser luta contra a realidade e se torna expressão natural de poder criador consciente. Esse é o convite mais radical que existe, reconhecer a divindade que sempre esteve presente e viver a partir dela. Quando o despertar acontece e alguém reconhece sua natureza de criador, toda experiência de vida se transforma de forma irreversível. Não se trata de mudança gradual de comportamento ou aquisição de novas técnicas. É revolução completa na forma como a consciência se relaciona com a realidade. O que antes parecia sólido e imutável se revela maleável e responsivo. O que antes era visto como destino imposto se revela como criação contínua. Esse despertar traz liberdade profunda, mas também responsabilidade total. Não há mais ninguém para culpar, não há mais circunstâncias que justifiquem a limitação. Tudo o que é vivido se torna reflexo direto do estado interno assumido. Essa responsabilidade assusta muitas pessoas porque exige que se abandone a posição confortável de vítima. É mais fácil acreditar que forças externas determinam a vida do que reconhecer que cada experiência dolorosa, cada falta, cada frustração foi criada internamente. Mas essa responsabilidade não é fardo pesado, é poder libertador. Quando alguém entende que criou inconscientemente tudo o que vive, entende também que pode criar conscientemente tudo o que deseja viver. Neville Goddard repetiu incansavelmente que a imaginação não é fantasia vazia, mas o próprio mecanismo da criação. O que é vividamente imaginado e sentido como real internamente se manifesta externamente com precisão que desafia explicações racionais convencionais. Imagine alguém que sempre viveu acreditando estar preso a circunstâncias financeiras limitadas. Essa pessoa trabalha arduamente, tenta todas as estratégias práticas, mas a falta persiste. Por quê? Porque internamente, a assunção profunda continua sendo escassez. Cada pensamento sobre dinheiro carrega a sensação de falta. Cada ação é movida por medo de não ter o suficiente. O mundo externo apenas reflete esse estado interno. Mas quando essa mesma pessoa muda a assunção interna e começa a viver no estado de abundância realizada, sentindo gratidão por recursos que ainda não apareceram fisicamente, algo extraordinário acontece. Oportunidades inesperadas surgem, dinheiro chega de formas improváveis, portas antes fechadas se abrem naturalmente. Não por magia, mas por reorganização da realidade em resposta ao novo estado de consciência. O mesmo princípio opera em todas as áreas da vida. Relacionamentos, saúde, propósito, criatividade. Tudo responde ao estado interno assumido. Joe Dispenza demonstrou através de suas pesquisas que quando alguém medita e sente profundamente um estado desejado, o cérebro não distingue entre experiência imaginada e experiência vivida. As mesmas redes neurais são ativadas, os mesmos hormônios são liberados, as mesmas mudanças biológicas acontecem. Isso significa que é possível viver internamente a realidade desejada antes que ela apareça externamente. E quando isso é feito com consistência e sentimento profundo, a manifestação física se torna inevitável. A realidade externa sempre segue a realidade interna, nunca o contrário. Mas há uma verdade ainda mais profunda que precisa ser compreendida. Não se trata de usar o poder criador apenas para acumular coisas ou conquistar desejos egóicos superficiais. O verdadeiro despertar acontece quando se percebe que a consciência cria não apenas objetos e circunstâncias, mas toda a experiência de ser. Quem se sente separado do mundo experiencia solidão. Quem se sente uno com a vida experiencia plenitude. Quem se sente limitado cria prisões. Quem se reconhece como consciência infinita vive em liberdade. A pergunta mais importante não é o que quero manifestar, mas quem escolho ser. Porque tudo o que é manifestado flui naturalmente do estado de ser assumido como identidade. O impacto existencial dessa verdade é tão profundo que transforma não apenas o que se faz, mas como se existe. Quando alguém vive como criatura, cada dia é reação ao que aparece, cada decisão é baseada em medo ou necessidade, cada movimento é tentativa de sobreviver em mundo hostil. Mas quando alguém desperta para sua natureza de criador, a existência inteira se torna expressão consciente de poder divino. Não há mais luta contra a realidade, há apenas modelagem deliberada dela. Não há mais sensação de ser vítima do tempo, das pessoas, das circunstâncias. Há reconhecimento de que tudo é reflexo interno projetado externamente, e que mudando o interno, o externo se transforma automaticamente. Pense em um teatro onde um ator acredita que o cenário ao seu redor é real e imutável. Esse ator se sente preso, limitado pelo palco, pelas paredes, pelas luzes. Mas quando ele percebe que está em um teatro e que tudo pode ser mudado, reorganizado, recriado, a sensação de prisão desaparece completamente. Ele entende que o cenário existe para servir a história que está sendo contada, não para aprisioná-lo. Da mesma forma,
a realidade externa existe para refletir a consciência interna, não para limitá-la. Quando alguém entende isso profundamente, para de tentar forçar mudanças no cenário externo e começa a mudar o estado interno. E então o cenário muda sozinho, naturalmente, sem esforço. Essa compreensão conecta corpo, mente e espírito de forma indivisível. O corpo não é máquina separada da consciência, mas instrumento através do qual a consciência se expressa. Cada célula responde aos pensamentos, às emoções, aos estados internos. Greg Braden mostrou que o campo eletromagnético do coração é milhares de vezes mais forte que o do cérebro e que esse campo influencia diretamente a realidade física ao redor. Quando alguém vive no estado de gratidão, amor e realização, o corpo inteiro vibra nessa frequência. E a realidade externa, que é feita da mesma substância consciencial, responde a essa vibração. Não há separação entre interno e externo, apenas continuidade de consciência manifestando-se em diferentes níveis. Onde está a pessoa que se sentia impotente diante da vida depois de compreender tudo isso? Onde está a crença de que há limites verdadeiros, impossibilidades reais, forças externas mais poderosas? Essas crenças se dissolvem como névoa sob o sol quando a verdade é reconhecida. O que permanece é a consciência criadora, livre, soberana, capaz de assumir qualquer estado e vê-lo manifestado. Esse não é estado de arrogância ou superioridade, mas de humildade profunda diante da magnitude do que realmente se é. A consciência humana carrega o mesmo poder que organiza toda a existência. Não porque conquistou esse poder, mas porque sempre foi esse poder. O convite agora não é para acreditar nessa verdade intelectualmente, mas para vivê-la experiencialmente. Não basta entender que a consciência cria, é preciso assumir conscientemente um estado desejado e permitir que ele se manifeste. Não basta saber que se é criador, é preciso parar de agir como criatura. Essa mudança não acontece através de esforço imenso, mas através de entrega profunda à nova identidade. É como acordar de um sonho onde se era prisioneiro e reconhecer que a prisão nunca foi real. A liberdade sempre esteve presente, apenas esquecida. E agora, lembrando-a, é possível viver a partir dela. A transformação começa no instante em que a decisão interna acontece. Existe uma prática simples que pode iniciar essa transformação de forma profunda e imediata. Não requer ferramentas externas, não depende de condições especiais, não precisa de preparação complexa. Requer apenas disposição para habitar internamente o estado desejado como se já fosse real. Nas próximas vezes em que houver um momento de quietude, vale experimentar fechar os olhos e sentir o fim realizado. Não visualizar o caminho, não imaginar os passos, mas sentir a sensação de já ter alcançado o que se deseja. Como seria estar nesse estado? Que sensação habita o corpo quando o desejo já é realidade vivida? Essa sensação é o portal da manifestação. Neville Goddard chamava isso de sentir o desejo cumprido. Não é fingimento mental, mas assunção experiencial. Quando alguém se permite sentir profundamente a gratidão, a paz, a realização do estado desejado, a consciência não distingue entre imaginação e realidade física. Ela simplesmente assume aquele estado como verdadeiro. E uma vez assumido internamente, a realidade externa começa a se reorganizar para corresponder. Isso pode acontecer em poucos minutos de prática, mas precisa ser feito com sentimento verdadeiro, não com repetição mecânica. O poder não está nas palavras ou imagens mentais, está no estado de ser que é assumido durante a prática. Se essa verdade ressoa profundamente, se faz sentido que a consciência é criadora e não criatura, vale se inscrever neste canal e ativar as notificações. Não porque isso trará sorte ou bênção externa, mas porque representa a decisão consciente de continuar o despertar. Cada conteúdo compartilhado aqui carrega as lições mais profundas que aprendi sobre consciência, manifestação e transformação real. Compartilhar isso com pessoas que também buscam essa verdade multiplica o despertar coletivo. Deixar um comentário contando como essa compreensão transforma a vida cria conexão genuína entre consciências que estão despertando juntas para sua verdadeira natureza. E se a vida inteira até este momento foi apenas preparação para reconhecer essa verdade agora? E se cada dificuldade, cada frustração, cada momento de impotência foi convite para despertar o Criador que estava adormecido? Não há acaso nesse encontro com essa compreensão. Há alinhamento perfeito entre a busca interna e a resposta que se manifesta. Quando alguém está pronto para reconhecer sua natureza divina, os ensinamentos aparecem, as confirmações surgem, as sincronicidades se multiplicam. Tudo isso não porque o universo decidiu ajudar, mas porque a consciência criou as condições externas que correspondem à sua prontidão interna de despertar. A verdade final que permanece além de todas as palavras é esta: nunca houve separação entre Criador e criatura,
apenas esquecimento temporário da verdadeira identidade. O poder que move estrelas, que faz sementes germinarem, que organiza bilhões de células em corpo vivo é o mesmo poder que habita cada consciência humana. Não há dois poderes, não há hierarquia, não há Deus distante e criatura separada. Há apenas consciência infinita experimentando-se através de infinitas formas. Quando alguém reconhece isso, para de mendigar ao universo e começa a criar deliberadamente. Para de esperar que a vida melhore e assume internamente o estado da vida desejada. Para de agir como criatura e vive como criador. Essa não é jornada para chegar a algum lugar, é reconhecimento do que sempre foi verdade.